Saudações, eu sou a professora Rita, eu sou aluna do campus Rio Pomba do IF Sudeste de Minas Gerais e durante esse vídeo vou apresentar as problemáticas de educação física estudadas no programa de mestrado profissional em educação física. Durante esse período que a gente trabalhou as problemáticas de educação física, foram estudadas 7 problemáticas, iniciando pela atuação docente, depois a relação entre a teoria e a prática, seguido dos aspectos legais que regem a educação física escolar, a questão da indisciplina e afastamento dos alunos, as dificuldades no ensino do esporte, as questões de gênero nas aulas de educação física e, por fim, os temas geradores. Durante esse momento eu vou pontuar cada uma dessas problemáticas e exemplificando e trazendo aqui a discussão que a gente teve aí durante esse período de estudo. Sobre a atuação docente, nós temos aqui caracterizadas 3 atuações docentes aí pelo trabalho, que são as práticas tradicionais, o desinvestimento pedagógico, ou conhecido abandono do trabalho docente, e as práticas inovadoras. As práticas tradicionais são aquelas práticas baseadas aí na perspectiva esportivizada. São aquelas práticas que visam a performance, a execução correta do movimento, a questão esportiva das aulas de educação física. Foi muito consolidada aí nas épocas de 70, na década de 70, 80 e 90. Atualmente ainda se diz da limitação dessas práticas, mas na prática em si, nós ainda temos muitos professores que trabalham aí exatamente nessas práticas tradicionais. Falando sobre as práticas tradicionais, elas visam rendimento atlético, o sucesso ali, a questão do rendimento desportivo, comparação de rendimentos, a competição, os regulamentos, as regras oficiais. E isso tematiza a questão do esporte, na escola, ou seja, o esporte ele não é adaptado para os alunos, ele é pegado ali o código esportivo e é aplicado na escola, ali nas aulas de educação física. Geralmente essas aulas são padronizadas, então a cada aula o aluno ele vai aprender ali com o professor algum fundamento ali do esporte específico. Já na questão do abandono do trabalho docente, ou desinvestimento pedagógico, como pode ser reconhecido, é caracterizado pela falta de intervenção do professor durante a aula. Ou seja, os alunos eles escolhem ali qual atividade que eles vão fazer, o que eles querem, se eles vão jogar, se eles vão brincar, se eles vão simplesmente correr de um lado para o outro. É o conhecido como rola-bola. Então, é aquele professor que vai chegar ali durante a sua atuação docente e deixar os alunos escolherem o que eles querem fazer. E as práticas inovadoras, que são empregadas aí mais atualmente, ela é empregada aí pelo empenho docente, tá? Ela vê ali, o professor, ele vê ali na dificuldade uma oportunidade, onde ele vai ensinar conteúdos específicos da educação física, é caracterizado pela reflexibilidade desse professor, ou seja, como a gente tem sempre inovações, sempre práticas aí atuais, se atualizando, então o professor ele vai se atualizando para poder apresentar isso aí para os seus alunos. É reconhecido pelo professor aí que não quer ser pago para fazer o que ele não deveria, ou seja, o professor que ele tem o comprometimento, o compromisso ali com a sua aula de educação física, tá? E essas práticas inovadoras, elas trazem aí consigo o reconhecimento desse profissional e dessa aula, da educação física na comunidade escolar. Essas práticas, tradicional, abandono docente e as práticas inovadoras, elas trazem aqui nas dimensões de análise do processo de transformação da área, as condições objetivas de trabalho do professor, então quais os recursos que ele tem, qual que é a infraestrutura que ele tem, todas essas dimensões elas interferem aqui na prática desse professor, tá? A cultura escolar e a educação física, se a educação física ela tem ali visibilidade dentro do contexto escolar,
se a sociedade, a comunidade escolar reconhece ali o professor, a educação física, enquanto conteúdo pedagógico, tá? E as disposições sociais do professor, né? Que aquele professor, ele, como eu disse ali na questão das práticas, ele é reflexivo, né? Uma dificuldade que ele tem, ele transforma aquela dificuldade numa oportunidade para poder cumprir ali o seu papel de professor, né? Ensinando aí, levando ali para os seus alunos o conhecimento adequado, tá? Essas dimensões, elas estão entrelaçadas, né? E a gente caracteriza aqui que o abandono do trabalho docente, ele não pode ser visto como um problema individual, tá? Isso aqui é muito caracterizado pela falta de formação continuada. Então, o professor, no decorrer ali da sua prática, né, ele pode não se atualizar, não ter essa formação continuada para a prática docente e, com isso, ele optar ali pelo abandono do trabalho docente, caracterizando um dos problemas que a gente tem aí na educação física, que é o rola-bola. Bom, a segunda problemática trabalhada é a relação entre teoria e prática, né? Nessa temática aqui, nessa problemática, a gente pontuou, a gente trabalhou 2 pontos, o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, né? O que é ensinar a fazer? É aquele conteúdo mais esportivo, aquela dimensão procedimental, é ensinar habilidades. Então, o professor, ele ensina a técnica, né, o gesto técnico para o aluno a fazer, como ele vai fazer aquilo. Muitas das vezes despreocupado com o conceito que esse fazer tem ali na vida do aluno, né? Muitas das vezes descaracterizado ali o contexto de para que ele vai fazer aquilo. Exato. O ensinar sobre o fazer, tá? Ele foi aí fortalecido no movimento renovador da educação física, né? Ele traz ali uma dimensão conceitual, onde o aluno ele vai saber o porquê daquele fazer, porquê daquele gesto técnico, né? Ele tem todo um conteúdo daquela atividade que vai ser executada, tá? O ensinar sobre o fazer, a questão de ensinar sobre o fazer, trabalha aí a dimensão da conteúdos, né, da cultura corporal de movimento, tá? É mais amplo, mais objetivo, onde o aluno ele aprende mais quando ele sabe o porquê que ele está fazendo isso, tá? E onde ele vai utilizar aquilo, tá? E a gente vê na vivência pedagógica, na nossa vivência docente, né, que isso é uma problemática, porque muitas das aulas de educação física, os alunos querem a prática em si, né, mas eles precisam ser contextualizados, o porquê daquela prática, por que eles têm que fazer aquele gesto, por que eles têm que fazer aquela execução, né, e isso acaba se tornando uma problemática pela dificuldade em trabalhar a teoria nas aulas de educação física, pela cultura que temos das aulas de educação física serem práticas, somente práticas de atividades, né? Mas deve ser trabalhado também que o aluno tem que entender que toda a prática ela tem uma teoria ali de base, né? Que é a base, que a mantém ali. Então ele tem que saber o porquê que ele está fazendo aquela atividade, tá? Não simplesmente chegar e fazer um lançamento, ele tem que saber toda a dimensão conceitual desse lançamento ali para aquela atividade. A terceira problemática trabalhada, entre o ensinar a fazer, né, e o ensinar sobre o fazer na vivência prática, na vivência docente, a gente vê aí que eles são meio descontextualizados, meio desconectados, tá? Há uma certa dificuldade em conectar os conteúdos, né? Então, eu vou com os meus alunos de ensino fundamental 1 para teoria, como que eu vou passar a teoria para eles, como que eu vou trabalhar a teoria para eles, para que eles aprendam sobre o fazer e posteriormente o fazer. Então, nessa problemática, há aí essa desconexão, essa falta de entrelace aí entre essas duas dimensões, entre o ensinar a fazer, que é a teoria, que é a prática, e o ensinar sobre o fazer, que é a parte teórica. A terceira problemática, né, são os aspectos legais, a legislação que rege aí as aulas de educação física, né? Nós temos pontuados aí 4 principais, né, que é a LDB de 61, 71, 96 e posteriormente a lei
de 2003, 10.793 de 2003. Alguns pontos específicos dessa legislação que foram trabalhados, né, a gente vai pontuar aqui e dissertar, né, dialogar sobre cada um deles. Então, na LDB de 61, né, a educação física era uma atividade obrigatória. Atenção na palavra atividade. Ela ainda não era conhecida como um conteúdo pedagógico. Então, ela era uma atividade obrigatória, tá, para todos os alunos ali, até os 18 anos. Então, se eu tivesse aluno no ensino de jovens e adultos, por exemplo, ele não havia ali a obrigatoriedade. Tá? Então, era obrigatório até os 18 anos. Em 71, tá, a gente teve aí uma nova questão sobre a obrigatoriedade, né? Não havia mais a obrigatoriedade da idade. E a educação física, né? A atividade de educação física, como era conhecida, ela era facultativa a todas aquelas pessoas que trabalhavam mais de 6 horas por dia e estudavam à noite, as pessoas com mais de 30 anos, que prestassem serviço militar e aqueles fisicamente incapacitados. Em 1977, a gente ainda teve aí englobamento aí nessa legislação, né, que a educação física era facultativa aos alunos de pós-graduação e a mulher com prole. Tá? Então, a mulher que tinha filho ali e todas essas pessoas que se enquadrassem nessas características, não havia obrigatoriedade de fazer as aulas de educação física. Em 1996, né, na LDB, a educação física deixa de ser uma atividade, né, e passa a ser aí um componente curricular. Tá? Ela integra-se aí o projeto pedagógico da escola, né, e é ajustada ali às faixas etárias e as condições da população escolar ali. Tá? Então, a educação física ela passa a ter o seu reconhecimento, né, enquanto componente. Ela tem uma carga horária específica, o número de aulas, uma duração dessa aula, né, qual o espaço e tudo isso ali era essas funções, né, dessas características, desses componentes da educação física eram atribuídos à escola. Então, a escola delimitava ali a carga horária, o número de aulas, a duração dessa aula e o espaço onde vai ser aplicada essa aula. E a educação física ela não era obrigatória, né, ela era facultativa aos alunos, aos cursos noturnos. Tá? A carga horária de educação física noturna ali, ela não é computada. Na lei 10.793 de 2003, tá? A gente tem uma pergunta, né? A gente teve um avanço ou um retrocesso? Porque a educação física passou a ser facultativa, tá? A quem trabalha mais que 6 horas por dia, quem tem mais de 30 anos, aqueles que prestavam serviço militar, né? A lei, os amparados pela lei ali, a lei 1044 de 69, que é aquela que caracteriza o tratamento excepcional aos alunos portadores de afecções e todos aqueles alunos que têm prole. Tá? Então, essa lei posterior de 2003 vem tornando a educação física facultativa para as pessoas para os alunos que se enquadravam nessas características, e fica aí a questão, né? Essa educação física, né? Essa atualização na lei, né? Seria um avanço ou um retrocesso, né? A concepção aí para a educação física ela é biologicista, ou seja, se a pessoa ela tem ali por exemplo, uma afecção, né? Se ela é um aluno portador de uma afecção, então ele não precisava se adaptar para fazer educação física. A educação física não precisava ser adaptada para ele simplesmente está dispensado, tá? Pessoas com mais de 30 anos também, então por questão do trabalho, né? A gente tem aqui a questão tecnicista, né? Ainda tecnicista da educação física, né? Apesar de já ser considerada aí uma atividade que já foge do seu caráter tecnicista ali, né, uma questão mais renovadora, né, da dimensão da cultura corporal, ainda tem essas atribuições legais aí que amparam a facultatividade às aulas de educação física. O quarto tema trabalhado é a indisciplina e o afastamento dos alunos aí nas aulas de educação física, tá?
primeiramente falando do afastamento. O que é esse afastamento? Pode ser quando o aluno não participa da aula, tá? Ou quando o aluno é dispensado, tá? Ou ele é dispensado por uma dessas características amparadas por lei, tá? Pode ser dispensado também, às vezes temporariamente, por questão de saúde, um atestado médico que ele tem, ou se ele não quer participar, a gente fala aí da questão do insucesso nas atividades, né, da inabilidade. Então, por que o meu aluno ele não quer? Eu vou ter uma atividade X, eu não quero participar. Mas por quê? Geralmente está relacionado a um insucesso anterior, né, nessa atividade, ou em uma atividade de educação física, né, ou na inabilidade. Às vezes ele não sabe como fazer e tem o receio de fazer e ser ali criticado pelos outros alunos. Já a questão da indisciplina, né, traz aí a temática do desrespeito. Tá? Desrespeito ao quê? As regras, aos colegas, aos professores. Também a agitação durante ali o período da aula de educação física, a agitação excessiva, né, quando o professor ele tenta dar ali uma atividade, o aluno ele tá com uma agitação excessiva ali. A conversa paralela, principalmente durante o tempo que o professor está fazendo ali, está explicando, né, a dinâmica de como vai ser realizada a aula. Tá? Esse desrespeito, né, ele pode ser caracterizado aí como uma revolta nessas regras, ou seja, não quero respeitá-las, né, ou também pode ser caracterizado como desconhecimento das regras ou da atividade. Então, por exemplo, o aluno ele não conhece, não tem conhecimento da regra X ou da atividade X, então ele tem essa indisciplina ali, muitas vezes não por revolta, mas por falta de conhecimento. Tá? Então o professor ele tem que procurar saber qual a causa, né? Essas são uma das principais causas aí da indisciplina. Então, qual as causas dessa indisciplina e tentar resolver para trabalhar essa problemática a fim de ter aí o sucesso na sua aula. A quinta problemática trabalhada é o ensino do esporte, as dificuldades, né, no ensino do esporte. Nós temos aí a questão da supremacia, né, da hegemonia do esporte nas aulas de educação física. Então, os alunos eles já vêm preparados, né, para a educação física, para praticar esportes. Então, muitas das vezes, quando a aula ela foge da prática esportiva, né, ela é uma aula ali mais conceitual, pode ter ali a questão da disciplina, do afastamento, porque o aluno ele já vem esperando a prática esportiva, tá? Porque a gente já tem essa cultura esportiva, principalmente aqui no nosso país, que tem muita cultura do futebol, né, entrelaçado aí nas aulas de educação física. O que leva, né, essa supremacia aí essas dificuldades do ensino do esporte? Temos que verificar a questão do para que é proposto, né, a educação física escolar. Então, a educação física escolar ela não é proposta simplesmente para ensinar a prática esportiva. Aí a gente está falando da perspectiva esportivizada, que é das práticas tradicionais, coisas antigas, que já são ultrapassadas, assim, eu diria. Tá? Outra coisa, a predominância de determinados esportes. Nós falamos muito do quarteto fantástico, né? O futebol, o voleibol, o handebol e o basquetebol. Então, esses quatro esportes, né, que é o quarteto fantástico, geralmente são os que são mais aplicados na escola. Então, as crianças, os alunos, eles têm conhecimento dessas atividades, somente dessas, quando tem, né, desses esportes. Tá? E tem também a questão da escola formar ali equipes escolares, né, para competir em competições interescolares, né, intercolegiais aí. Tá? Então, isso é um dos fatores, né, que fortalecem essa supremacia do esporte na escola. Trazendo aqui, né, sobre as dificuldades do ensino do esporte, a gente tentar sair dessa supremacia e trabalhar a temática, a perspectiva pedagógica do ensino do esporte. Né? Como? Ali trabalhando mais os saberes corporais do que as técnicas em si. Né, diversificar as modalidades. Então, em vez de eu trabalhar somente as 4, que é o quarteto fantástico conhecido, vou trabalhar ali uma atividade nova, uma atividade inclusiva, onde eu vou ter a participação de outros alunos que, às vezes, por falta de
de sucesso, às vezes por inabilidade, não tinham sucesso nas atividades no Quarteto Fantástico, que é o mais trabalhado, né? E em outra modalidade ele ia se encontrar ali, achar interessante, conseguir ter o sucesso, e isso faria com que ele voltasse a participar dessas aulas de educação física. Né? Ainda na dimensão pedagógica do ensino do esporte, né, criar atividades em que todos os alunos possam ser envolvidos, né, que haja ali a inclusão dos alunos nas aulas. Então, adaptar para que um deficiente possa participar, para que as meninas consigam participar junto com os meninos. Né? E também o professor ele precisa contextualizar, né, esse esporte para que o aluno ele tenha uma reflexão ali desse contexto esportivo. Né? Não só o fazer, o porquê fazer, o sobre fazer. Então, o aluno ser ali, desenvolver também, né, a questão da reflexão desse esporte que ele está praticando. A sexta temática trabalhada foram as questões de gênero. Né? Então, aqui a gente pontua, né, as aulas separadas e as aulas mistas, as aulas separadas por interesse ali do sexo do aluno. Então temos, por exemplo, os meninos gostam de jogar bola, as meninas gostam de jogar, os meninos futebol, as meninas gostam de jogar queimada, né, as meninas no vôlei e os meninos no basquete. Então vamos conceituar os dois tipos de aula. Né, aulas separadas é quando a temática da aula é separada por sexo. Tá? Então a gente tem os meninos de um lado e as meninas do outro. Leve em consideração aí o paradigma biológico, quem tem mais habilidade para determinada atividade, e visa aí a performance, né? A questão da habilidade, da performance esportiva. Já nas aulas mistas, né, quando a gente promove ali a inclusão de meninos e meninas dentro da mesma atividade, a gente trabalha a garantia de oportunidades. Tá? Então, você dá as mesmas oportunidades para os meninos e para as meninas ali durante a aula. Tá? A equidade de gênero, né? Que é a questão das oportunidades. Então, se os meninos se as meninas devem jogar futebol com os meninos, então os meninos podem participar de uma atividade de preferência das meninas, por exemplo. Então, trabalhar essa questão da mistura, né, nas aulas mistas ali, para trabalhar o gênero. E promover também, né, o respeito às diversidades. Né? Eu pontuaria isso aqui como um dos fundamentos da educação física. Né? A equidade de gênero, a garantia de oportunidades ali e de vivência para esses alunos, e o respeito às diversidades, que adaptando, né, atividades, então mostrando, ensinando o gênero, a questão de gênero dentro das aulas de educação física. E por fim, foram trabalhados os temas geradores. Tá? O que são temas geradores? São aqueles temas que geram outros temas relacionados. Tá? E a vantagem, né, da gente identificar um tema gerador ali, a partir dele desenvolver as atividades, os exercícios, as habilidades que a gente quer trabalhar com os nossos alunos. Tá? Isso é muito positivo, pois é possível que tenha ali uma interdisciplinariedade, tá, entre as atividades, entre as disciplinas da escola. Né? O professor também, quando ele trabalha com temas geradores, né, ele vai utilizar temas do dia a dia do aluno. Tá? Então ele vai tornar esse aluno um aluno prioridade do ensino, um aluno sujeito, né, ali da atividade. Tá? Então vai pegar uma realidade do aluno ali, partindo, né, de uma realidade que ele vive, trazendo esse tema para dentro das aulas de educação física, possibilitando ali, né, a valorização da vivência do aluno e desenvolvendo a habilidade que ele precisa para melhorar, né, o seu relacionamento a partir daquele tema gerador ali. Com isso, eu encerro aqui o meu mapa mental das problemáticas de educação física trabalhados aí durante essa disciplina, e gostaria de agradecer, né, ao professor Frederico, que foi o professor responsável pela disciplina, e agradecer também aos alunos, aos colegas aí de curso, né, que puderam compartilhar as suas experiências